falaram: ninguém aqui é contra você, mas o profeta Eliseu, que está lá, ele sabe o que o rei está pensando no seu aposento, o que o rei está falando, e ele avisa o rei de Israel. Daí o rei da Síria se armou. O rei da Síria cercou a cidade e resolveu atacar Eliseu. Quando o moço de Eliseu olha para fora, vê exércitos, muitos cavalos, muitos cavaleiros, e ele olha para Eliseu e fala: meu senhor, nós vamos morrer. E Eliseu fala assim: Senhor, abre os olhos do moço, para que o moço veja o que eu estou vendo. E quando Geazi abriu o olho, Geazi percebeu que era muito maior o exército que estava com Eliseu do que o exército que estava sem Eliseu. Geazi percebeu que era muito maior os anjos que estavam com eles do que o exército que estava contra ele. A minha oração nessa noite é que Deus abra os teus olhos, para que você possa ver aquilo que Deus quer te mostrar. Assim como Deus abriu os olhos de Geazi, que Deus possa abrir os nossos olhos, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. O rei Nabucodonosor teve um sonho, e no sonho ele sonhou com uma estátua, e pediu para alguém que pudesse interpretar o sonho. Na estátua tinha uma cabeça, troncos, uma pessoa, um guerreiro. E Daniel chega para ele e revela a estátua. A cabeça é o Império Babilônico. Nunca houve um exército na terra que dominasse como o exército babilônico dominou. Foi o único exército que dominou toda a terra. Babilônia dominava. Os peitos eram o Império Grego. Devia o Império Medo-Persa, o Império Romano, e os pés era o Império do Anticristo. Aquela estátua significaria os reinos que iriam dominar sobre a terra. Primeiro dominou o Império Babilônico, depois os gregos, depois os medo-persas, depois os romanos, e depois viria o Anticristo. A Bíblia estava dizendo que na terra haveriam 5 impérios que reinariam, nada mais que isso. E depois viria uma mão do nada que destruiria a estátua. Essa pedra sem mão é o Império de Jesus Cristo. Quando você estuda a história da humanidade, Hitler tentou dominar o mundo e não conseguiu. Napoleão Bonaparte tentou dominar o mundo e não conseguiu. Muitos tentaram dominar o mundo e não conseguiram, porque a Bíblia diz que existiriam apenas 5 reinos que iriam dominar o mundo, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Aleluia. Se a Bíblia falou que são apenas 5 reinos, é apenas 5 reinos. Todo reino que se levantar tentando dominar o mundo não vai conseguir, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Há muito tempo atrás as pessoas tinham medo de navegar, porque eles criam que a terra era quadrada. Isso aconteceu com Pedro Álvares Cabral, navegando para o Brasil, e Cristóvão Colombo para a América. Eles tinham medo, eles criam que eles iam e o navio cairia assim. Isso há 500, 600 anos atrás. Só que o Isaías, há mais ou menos 2.500 anos atrás, já sabia que a terra era redonda. Isaías falou assim, ó: eis que Deus está assentado na redondeza da terra. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Amém. Hoje, quando você olha para a ciência, é fácil de você descobrir que uma estrela é diferente da outra estrela. Porque nós temos tecnologia, nós temos aparelhos que nos dizem que uma estrela é diferente da outra. Mas há 2000 anos atrás, como que um homem, olhando para a estrela, ele diria que uma estrela é diferente da outra estrela? Só se Deus revelasse para ele. Porque quando você olha, parece tudo igual. Quando você olha, parece tudo do mesmo tamanho. Só que Paulo, o apóstolo Paulo, há 2000 anos atrás, ele falou: uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque de estrela e estrela há diferença de esplendor. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Aleluia. Jesus olha para o templo e fala: esse templo não vai ficar pedra sobre pedra. No ano 70 depois de Cristo, o imperador Tito, ele invade Jerusalém e ele taca fogo em Jerusalém. O fogo entra no templo e o fogo derrete o ouro do templo. Quando os soldados romanos olham, o ouro do templo começou a percorrer pelas frestas do templo. A única maneira de você conseguir tirar aquele ouro do templo, você tinha que quebrar o templo todinho. Eles derrubaram pedra por pedra. Aquele templo não ficou pedra sobre pedra, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Aleluia. E a Bíblia fala que existe um lugar chamado inferno, um lugar terrível, um lugar onde haverá choro e ranger de dentes,
Um lugar onde o sofrimento não vai acabar, o sofrimento não vai terminar. Um lugar onde Deus não preparou para o ser humano. A Bíblia diz que Deus preparou esse lugar para o diabo e seus demônios. Mas não é só o diabo e seus demônios que vão para o inferno. Quem é que vai para o inferno? A Bíblia diz que vai para o inferno os impuros, os injustos, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas. Quando a Bíblia fala sodomita, era porque o pecado caracterizado em Sodoma e Gomorra. Quando você olha para a história de Sodoma e Gomorra, Ló tem 2 anjos na casa dele, e os homens da cidade falam: tire esses homens para fora, que nós queremos abusar deles, nós queremos fazer sexo com eles. Essa é a palavra. E Ló fala assim: não façam sexo com esses homens, eu tenho aqui 2 filhas virgens, façam com elas. O pecado que predominava em Sodoma e Gomorra era a imoralidade sexual e principalmente o homossexualismo. Deus está falando que os homossexuais vão para o inferno, porque a Bíblia ela é a palavra de Deus. Os bêbados, os maldizentes, os roubadores, os covardes, os assassinos, os feiticeiros, os idólatras, os cães. Cão na Bíblia, cão. A Bíblia diz que o cão vomita e ele vai lá e come o vômito. A pessoa aceita Jesus, a pessoa vomita o mundo. E depois a pessoa larga Jesus, ela se desvia do Evangelho, ela vai lá e come o mundo, come o seu próprio vômito. Quando a Bíblia diz os cães, ela está falando os desviados vão para o inferno. E todo aquele que ama e pratica a mentira, e os seus nomes não estão escritos no livro da vida, porque a Bíblia é a palavra de Deus.